Você sabia que a sua casa é a extensão, ela carrega a extensão da sua energia? Tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você emana, fica também essa energia na sua casa. Não é só com você, não é só com as pessoas, às vezes a gente acaba sentindo muita energia do outro, sentindo a nossa energia, sentindo que alguma coisa não tá bacana, alguma coisa tá estranha dentro de você, ou até mesmo fora. Você acaba sentindo até fatores físicos. É dor de cabeça, arrepio, dor nas costas ou algumas dores que aparecem do nada. É inexplicável. Às vezes dor nas pernas, dor nos ombros. Então, isso também pode ter a ver com energia. Energia, obsessão, energia negativa, acúmulo de pensamentos, o seu mental está acumulando dentro da sua casa também tudo aquilo que você transmite dentro dela, porque a nossa casa é a nossa extensão. Então hoje sejam muito bem-vindos, vocês estão no De Papo com a Lenha, meu nome é Fernanda, nós vamos falar um pouco de cuidado da sua casa. Como que você cuida da sua casa? Você cuida da sua casa como você cuida de você, como uma higiene pessoal, além daquela higiene que a gente já conhece, do cuidado ali que a gente tem que ter com a nossa casa, de manter a louça limpa, o chão, o banheiro e todos os outros cômodos, nós também temos que nos preocupar com a limpeza energética da nossa casa. E hoje eu vou ensinar para vocês como que realiza essa limpeza. Porque muitas vezes nós chegamos cansados, desanimados, preocupados ou até ansiosos. Todo o sentimento que a gente sente, a gente transmite para nossa casa. Se vocês não sabem, assim como nós possuímos 4 corpos, que além do físico existe o corpo energético, que é onde carregamos os nossos chakras, é onde carrega a nossa vitalidade, é onde nos desconecta ou conecta com aquilo que a gente deseja. Nós também temos um corpo que chama-se corpo astral, que é o corpo emocional, onde a gente guarda as nossas emoções. Então, tudo que a gente sente como emoção, tudo que vivemos emocionalmente, ele cria ali uma memória emocional. Então, é um corpo emocional ou também chamado de corpo astral. Além disso, nós também temos o nosso corpo mental, que é onde nós acumulamos as memórias, as experiências, vivências regressas até de outras vidas são carregadas dentro do nosso corpo da memória, nosso corpo mental. Esse corpo que quando a gente desencarna, ele vai junto com a gente. Os outros corpos, eles têm que ser descartados, mas o corpo mental, ele realmente, ele guarda ali todas as suas vivências, todas as suas memórias de vidas regressas, que fica tudo aqui, ó, dentro do seu computador mental. E assim como os nossos corpos, que são 4, além que também tem o físico que a gente já conhece, então esse eu já nem passei aqui, né, informações sobre ele, a nossa casa também possui corpos, corpos extrafísicos, corpos que não são vistos. Aquelas pessoas, né, que têm a facilidade da paranormalidade e que já desenvolvem a sua mediunidade, ela tem sim a facilidade de visualizar certas coisas que não são visíveis a olho nu. Somente aquelas pessoas que realmente são desenvolvidas ou que já têm uma paranormalidade mais desenvolvida é que consegue se conectar e acessar esse extrafísico que muitas pessoas não conseguem ver. Mas você pode me perguntar, ai, Fernanda, mas como eu sei que minha casa não tá legal? Como eu sei que as energias da minha casa não tá bacana? Se você vê que começa a queimar lâmpada, gente, queimar lâmpada ou começar a queimar muita coisa na sua casa, é com certeza energia, se não for questão aí de fiação, né? Se não for uma questão física, elétrica, com certeza você pode saber que tem obsessor na sua casa. A mesma coisa quando você começa a queimar muito eletrodomésticos. Às vezes,
Os eletrodomésticos são cargas emocionais que você está transmitindo para sua casa e com isso você acaba transmitindo para os corpos físicos que ali existem, que é geladeira, fogão, TV, né? Quem nunca falou, nossa, eu tô numa maré que parece que tudo acontece. A televisão queima, depois é a máquina de lavar que dá problema, depois é o micro-ondas que está cheirando queimado, depois é o meu chuveiro que queima a resistência. Quem nunca passou por isso? Coloca aí nos comentários. Tem umas fases das nossas vidas que a gente nos pergunta o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado. Então, assim, é um acúmulo de situações que é impossível não ter nada de errado na parte energética. E nós somos responsáveis por todo esse acúmulo de energia dentro da nossa casa. Às vezes a gente coloca a culpa no outro. Ah, Fernanda, mas a minha casa não ficou bacana depois que tal pessoa frequentou. A minha casa não está bacana, eu tô tendo sonhos constantes, pesadelos, coisas estranhas estão acontecendo dentro da minha casa depois que eu recebi minha cunhada. Depois que eu recebi, sempre, né? Aí você tira da reta ali as pessoas que fazem parte ali, os seus parentes, pessoas do seu sangue, você sempre protege e nunca é culpa sua ou da sua família, mas sim das pessoas ali que são os agregados, né? É a minha sogra, é a minha cunhada, é o meu cunhado, é o meu primo, ou é uma pessoa que, não, eu tenho uma vizinha aqui que ela é super invejosa. Então sempre a gente tem aquela mania, né, de querer culpar o outro e colocar a responsabilidade sobre o outro daquilo que nós somos responsáveis. Eu não vou isentar aqui de que realmente não exista a possibilidade de certas pessoas, quando frequentam a nossa casa, realmente transformar a energia da nossa casa, né? Então, muitas pessoas ali, às vezes mal intencionadas ou inconscientemente, ela tem ali uma inveja, ela gostaria de ter uma vida como você tem, ela inveja o seu relacionamento, ou ela inveja a união da sua família, ou até mesmo a sua casa no geral, às vezes alguma coisa de material que você tem bacana e que ela gostaria de ter e que ela admira, e que nesse momento dessa visita tudo se transforma. Então acontece sim, tá? Só que não vamos também nos isentar do que nós somos responsáveis. E por que que acontece isso? Por que que uma pessoa que entra na sua casa consegue mudar toda a energia da sua casa? Até é bacana, né? Que eu ouço muito por ser espiritualista e conhecer muito sobre a mediunidade, a paranormalidade, trabalhar com os guias, com amparo, com Exu, com pombagira. As pessoas me falam: nossa, Fernanda, como eu tenho medo de macumba. Só que o que as pessoas não sabem, gente, é que trabalhos espirituais, trabalhos magísticos, seja eles qual for o nome que você vai dar, né? Que eu sempre explico nos meus vídeos que a macumba, na verdade, é um instrumento africano que as pessoas batizaram os trabalhos magísticos, que às vezes elas vêm com uma maldade, elas olham isso como maldade, e nem todos os trabalhos magísticos são maldosos. Nós fazemos trabalhos magísticos todos os dias. Você faz sem você saber. Você sabia disso? Eu já falo sobre isso, para a gente não perder aqui o fio da meada. E aí muitos me falam: nossa, Fernanda, eu morro de medo de macumba. Só que o que a pessoa não sabe é o que está atrás do trabalho magístico. Tem que ter duas coisas: energia e intenção. E quando a gente coloca energia e intenção naquilo que a gente deseja? Então, às vezes, você está culpando, procurando culpado, ou até bitolou na sua cabeça que alguém fez trabalho, que alguém está mexendo com você aí espiritualmente, que alguém está mexendo os pauzinhos, né? Eu ouço muito essa palavra também, porque quer o seu mal. Só que o que você não sabe é que quando você manipula a energia junto com a intenção, você automaticamente fez uma magia. E isso é muito mais forte do que qualquer tipo de ritual ali que vai materiais. Para aquela macumba, que é como as pessoas conhecem, né? Que algumas pessoas
entregam, né, fazem oferendas para guias espirituais que nem sempre são do mal, porque guias espirituais não são do mal, gente. Não existe amparo espiritual do mal. As pessoas fantasiaram isso, a religião ela distorceu, ela usou o seu preconceito, a sua falta de informação, a sua falta de conhecimento dentro da espiritualidade para colocar aí um preconceito dentro do que é mal e do que é bem, do que é bom. Porque, na verdade, o que é ruim são os quiumbas. Os quiumbas, sim, são espíritos que são obsessores, que eles recebem na troca, né, de uma paga, na troca de fazer algo mal a uma pessoa, eles recebem como pagamento ali uma oferenda, mas que daquilo, o que eles tiram de verdade ali é a energia que eles precisam. É disso que eles precisam. Eles não precisam de nada daquilo que está ali material. Então, isso é o menos importante. O que você mais precisa se preocupar, como eu falei, é sobre a energia e a intenção. Às vezes você está na sua casa e você fala assim: nossa, que raiva. Que raiva que eu tô hoje. Mas como aquela pessoa me tirou do sério? E aí, o que você já está fazendo? Olha a energia aí, ó. Olha a energia te circulando, se aproximando de você e você já está entrando numa sintonia que não é bacana, hein? Ou seja, você já está manipulando energia. Então, o que você está fazendo? Aí, para piorar, você fala assim: ah, mas isso não vai ficar assim, não. Eu desejo que aquela pessoa também quebre a cara. Ela me fez isso, ela me fez aquilo, e é isso que eu desejo para ela. Isso não vai ficar assim. Eu não vou fazer nada, mas eu tenho certeza que ela vai quebrar a cara, ela vai se dar mal. Então, quando você está fazendo isso, se você está falando da boca para fora, ok, bacana, né? Só que a partir do momento, gente, que existe a raiva, existe o sentimento da raiva, é impossível você não estar emanando para a pessoa uma intenção. Você está colocando, sim, uma intenção que a pessoa quebre a cara. Isso quando não tem pessoas que falam coisas muito piores, né? Que desejam coisas muito piores. Às vezes até mesmo dentro da nossa família. Então, isso é manipular energia. Isso é mais forte do que qualquer macumba que as pessoas cismam que a macumba ela só vai dar certo se for feita dentro de um terreiro, se for feita por um pai de santo, se for feito por uma pessoa aí, como que se fala? Uma pessoa, um baborixá, ou seja, dão nome para tudo, só que tiram de si, né, a própria responsabilidade. Então, a energia da sua casa, ela está sim relacionada àquilo que você pensa, àquilo que você sente e àquilo que você coloca em intenção. Então, às vezes, o simples fato de você chegar ali com muita raiva, com muito ódio, sabe? Você tá indignado, você não aceita algo que aconteceu, ou de repente você acabou de chegar em casa e pegou ali o trânsito e aquela pessoa ficou amarrando a sua frente ali com carro ou com moto, ou seja lá o que for, e você fala: caramba, aquela pessoa, eu tô com pressa. Ou seja, então quer dizer que os outros também não estavam? Então, param de entrar primeiro, né? Para você mudar a energia da sua casa e a sua energia também. Para de entrar na frequência dos outros. Para de entrar numa frequência negativa, numa frequência de algo que você não vê ali, você não ressignifica essa informação. Às vezes, sabe o que eu coloco na minha cabeça, gente? Eu passei por uma questão bem dolorida na minha vida, mas antes disso eu já tinha essa consciência, porque eu sempre tento me colocar no lugar do outro. E o meu avô, ele faleceu, né, dentro do meu carro, quando a gente estava levando ele para um socorro. E nesse dia que isso aconteceu, eu fiquei desesperada, meu marido dirigindo que nem louco para chegar o mais rápido possível no hospital, porque ali eu já sabia que meu avô tinha falecido, mas meu marido falava: não, ele tá com vida, ele só desmaiou. E aí, gente, eu batia na porta do carro, eu mandava ele buzinar, a gente saiu cortando
sinal vermelho passando todo mundo e as pessoas não têm consciência de que você não sabe o que está acontecendo ali no carro da pessoa, ou na moto, ou com aquela pessoa que está dirigindo. Às vezes ela acabou de receber uma notícia, está com pressa, precisa de emergência, precisa sair correndo. Às vezes ela realmente está passando por uma situação como eu passei. Então deixa passar. Quer passar na sua frente? Tá com pressa? Não fica falando, não, na minha frente não vai passar. Né? É uma questão de honra. Vocês já perceberam que, para os que dirigem, que quando a gente está dirigindo, a gente dá a seta ali no carro, e é da seta que você vai entrar para a direita, a pessoa de trás já, ó, ele tá devagar, mas quando você deu a seta que você vai entrar, ele acelera. Não, ela não vai entrar na minha frente. Ou então, né, você fala, vou entrar para a esquerda. Aí tá vindo ali, né, uma pessoa de boa, andando até tranquilamente, mas quando você deu a seta, você acendeu ali a questão do ego e do orgulho da pessoa. Então para de ficar querendo dominar as coisas, né? Você nunca sabe o que está acontecendo, e mesmo também que não esteja acontecendo nada, que seja só uma pessoa folgada, uma pessoa que acha que somente ela tem que passar na frente, que somente ela está com pressa, que somente ela tem o horário para chegar no trabalho ou aonde ela está indo, para o destino que ela está indo, e que ela se acha a última bolachinha do pacote, mas deixa, né? Não entra nessa frequência. Então essa é uma dica, entre outras, né, que eu vou dar aqui, que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas eu quis entrar nessa questão, ou melhor, corrigindo, tem a ver, né? Porque eu trouxe essa situação porque é algo muito comum que acontece quando a gente está vindo do trabalho, quando a gente está vindo ali de algum compromisso. E hoje, cada dia mais, são mais e mais veículos na rua, temos que ter muita paciência, e isso acaba gerando uma reatividade. E a reatividade, ela é a primeira oportunidade para o obsessor ele ser atraído por você. Porque se você não sabe também, aquele obsessor que você levou para sua casa ou que está te esperando na sua casa, ele só está lá por um motivo, porque você o atraiu. E como, Fernanda, né? Aí muitos vão falar, eu? Imagina, eu não penso negativo, eu sempre tô de boa, eu não falo, né? Eu não desculpa, gente, eu não brigo com a vida. Mas você sabia que quando você abre uma brechinha emocional, seja ela qual for, às vezes aquele dia você acordou meio cabisbaixo, ou você está numa bad, assim, de uma energia bem triste. Você não tá mais, sabe, contente com, de repente, com aquela semana, ou com aquele dia, ou com o andar da carruagem da sua vida, e você começa a entrar numa depressão, ou simplesmente você começa a ficar triste, começa a ficar chateado, pronto. É só isso que o obsessor precisa. Então ele não precisa que você xingue, que você esteja com raiva, que você brigue, que você seja reativo na rua. Mas se você é reativo com a emoção que você sentiu, seja ela negativa, pronto. Isso é o suficiente para você atrair o obsessor de acordo com aquilo que você está sentindo. Ele é atraído, é como eu falo, o universo, eu sempre ensino aqui nos meus vídeos, como atrair dinheiro, como atrair prosperidade, como atrair uma vida mais feliz, uma vida livre, onde você pode fazer o que você deseja, que é o quê? Você conseguir transmitir para o universo, através do seu sentimento, aquilo que você quer viver já, imaginando que você está vivendo. Só que também para a parte de obsessão e negativa é a mesma coisa. Eles são atraídos através do seu sentimento. Às vezes ele não entende lá, né, que você tá arrumadinho, que você não xingou, que você não foi reativo, mas a partir do momento que você ficou triste, a partir do momento que de repente vem ali uma memória do seu passado, de alguma situação que você viveu, alguma circunstância que você viveu e que não foi bacana, ou às vezes até mais uma coisa eu vou trazer para vocês sobre fotos daqui a pouco.
Porque aí você entra numa sintonia de tristeza, né? Aí você entra ali numa melancolia. E aí, já aproveitando, antes que eu esqueça, as fotos. Não é bacana, né? Muitas pessoas querem colocar ali as fotos da família, do filho, do marido, do namorado, da namorada, né? Da esposa. Tudo bonitinho ali, exposto na sua casa. Só que vocês sabiam que isso também não é legal para sua casa? Agora eu vou explicar por quê. A foto, ela foi feita para que você de repente, né, naquele momento de família ou até mesmo você ali sozinho, você fala: "Nossa, eu vou rever tal coisa, eu quero dar uma olhadinha ali naquele álbum de quando eu era bebê, de quando eu tive meu filho, de quando eu fiz aquela festa, né, que tinham ali alguns amigos". Então você vai lá, você vê o álbum, folheia, vive o seu momento e guarda. Fotos não foram feitas, energeticamente falando, para se colocar ali à vista de todos. Por quê? Porque a foto, ela sempre vai remeter ao passado, nunca ao futuro, sempre ao passado. Então você sempre vai estar vivendo algo que você viveu. Seja tudo bem, Fernanda, mas eu quero colocar ali algo que eu vivi que me trouxe muita felicidade. Mas você está focado no seu presente? É bacana, às vezes eu também sinto vontade de ver fotos, por exemplo, dos meus filhos quando eram menores, de alguma data importante, de algumas pessoas que às vezes estão um pouco mais distantes, mas ainda são meus amigos. E tá bacana, só que eu não deixo ali exposto, porque essa exposição, ela sempre vai te levar a uma melancolia, mesmo que feliz. Mesmo que aquele momento você fala: "Puxa, gente, quem nunca passou por isso de olhar uma foto que foi um momento assim que você estava extremamente feliz, você estava realizado, você estava, sabe, eufórico de tanta felicidade. E aí de repente você começa a olhar essa foto e aí você fala: "Nossa, como eu era feliz. Nossa, que época bacana. Nossa, que época legal. Como eu gostei dessa época". Então, querendo ou não, mesmo que você tenha vivido momentos felizes, essas fotos diariamente sendo vistas, você vai cair na melancolia, mesmo tendo vivido dias felizes. Porque nem sempre nós estamos bacanas, nem sempre nós estamos bem. Tem aquele dia que a gente, sabe, tá mais cansado, tá esgotado, não tá com vontade de fazer nada, ou às vezes tá um pouco chateado por alguma situação, e aí você se pega olhando aquelas fotos e fala: "Nossa, naquela época sim eu não tinha problema, naquela época eu vivia grandes experiências". Então isso não é bacana. A partir do momento que você gera esse sentimento, você gera ali uma, um registro de energia na sua casa. Então, voltando lá para nossa casa, para a gente passar aí como que eu posso fazer essa limpeza, eu quis trazer essas informações porque somos nós os responsáveis, além de nossas visitas, mas não são eles os únicos, a colocarem sim energia, seja ela boa ou ruim, dentro da sua casa. Então, observe mais. Por isso que eu falo, gente, que o autoconhecimento é tudo. E o que é o autoconhecimento? É você conhecer como você está vibrando, é você entender, não é só sobre conhecimentos no geral, né? Autoconhecimento é você se conhecer. Eu falo: "Nossa, hoje eu tô bacana, né? Hoje, nossa, eu tô linda", né? Você se olha no espelho e já acorda: "Nossa, hoje o dia vai ser fantástico, eu tô linda, eu tô empolgada, eu tô feliz". E também conhecer as suas energias, né? Porque tem aquele dia que você fala: "Nossa, alguma coisa tá estranha. Eu não tava assim. Eu acordei feliz, acordei empolgado e de repente alguma coisa aconteceu ali". Então, o autoconhecimento é você buscar o que que aconteceu, o que que eu não tenho mais que acessar. Será que foi aquela foto que eu fiquei olhando que me levou a essa energia, né, de tristeza, de saudade, de melancolia? O que que me levou a isso? Então, isso é o autoconhecimento, é a gente se conhecer,
É a gente conhecer como que a gente age, como que a gente agiria dentro de alguma situação, como que é a nossa energia, será que nossa energia tá bacana? Será que eu tô oscilando? Né? No que eu estou me conectando? É conhecer as pessoas com quem você se relaciona. Será que vale a pena se manter nesse grupo que só faz fofoca, que só fala da vida dos outros, sabe? Que, que, que acha graça de coisas ruins que acontecem. Será que é bacana continuar nesse grupo ou não? Eu já estou aí sabe, num caminho de evolução onde eu vejo que isso não é mais bacana para minha vida. Eu quero pessoas que sim, são engraçadas, são divertidas, são leves, mas que não precisa zombar do outro, que não precisa falar da vida do outro, que falar da vida do outro não é a prioridade. Então, tudo isso é autoconhecimento. E tudo isso você leva para sua casa. Tudo que é conversado na sua casa é como se sua casa tivesse ouvidos. Então, tudo é registrado nas paredes, no chão, nas janelas, nas suas cortinas. Então, a gente precisa fazer essa limpeza constantemente e também ir nos policiando sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas energias. Será que eu estou me cuidando energeticamente? Ah, se eu não estou bacana hoje, será que eu vou lá e coloco uma música que levanta defunto, que, sabe, no bom sentido, né? Os nossos avós já falavam assim. Aí você vai lá e coloca uma música que de repente você tá entrando ali numa sintonia que não tá bacana e quando você se conhece, você fala: "Não, não vou aceitar isso de jeito nenhum. Vou colocar uma música aqui" e aí de repente você já se anima. É a mesma coisa quando a gente recebe um convite e você fala: "Ai, mas eu não tô afim. Nossa, hoje eu tô com uma preguiça" ou "Ai, eu não tô sabe, na energia, na conexão de sabe, sair, ir para uma festa, me reunir, ter que conversar com pessoas, e às vezes você vai e tudo isso muda. Você fala, nossa, que bacana, nem eu sabia que ia ser tão legal assim. E às vezes é o contrário, você cria uma mega expectativa sobre algo que você muito queria, e quando você vai é muito chato. Então é sobre isso, gente. Então vamos cuidar da nossa casa, eu vou então ensinar para vocês como que você pode cuidar, porque além disso, de todo esse invisível que você não vê, existe 4 corpos na sua casa. Então são corpos energéticos, são corpos mentais, assim como os nossos corpos. E além disso, ainda existe larvas espirituais que grudam nas suas paredes, que grudam na sua casa. Não é à toa que às vezes você se sente tão incomodado em algum cômodo da sua casa, às vezes nem faz mais sentido para você, você fala, nossa, eu gostava tanto de ficar aqui, hoje eu já não gosto mais. Às vezes aquele ambiente ele tá alastrado, ele está infectado de tantas larvas e miasmas astrais. Larvas e miasmas astrais são como se fosse, sabe, lagartas, todo tipo de insetos que existem aqui peçonhentos na Terra, mas que lá ainda são piores e aí eles ficam grudados ali tudo na sua casa, sugando a energia de todo mundo, porque qualquer tipo de obsessão, eles precisam do nosso ectoplasma e da nossa energia para se manter ali. E qual energia que eles gostam? A energia de tudo que não tá bacana, né? Ou então aquela casa bagunçada que nunca tá em ordem. Não é à toa que a gente tem que manter a nossa casa, sabe, bonitinha, cheirosinha. Não é gostoso quando a gente chega na nossa casa ou quando a gente pega aquele dia, né? E a gente fala, vou fazer uma faxina. E quando aí você cansa, é bem cansativo, mas quando você termina, você fala, nossa, que cheirinho de limpeza, que casa confortável, que casa, parece que a casa fica até mais aconchegante, né? Porque o aroma, ele estimula o nosso psicológico e automaticamente cria boas energias, porque cria o quê? O sentimento, que é a nossa intenção. Então, quando a gente deixa a nossa casa arrumadinha, tira tudo aquelas tralhas. Gente, tem gente que fica guardando roupa e fala assim: ah, não, quando eu emagrecer eu vou usar essa roupa. Eu falo porque eu também já fiz isso, tá? Às vezes a gente tem roupa ali também que nós compramos, às vezes é um tamanho maior e você fala: não, um dia eu vou colocar essa roupa porque eu gostei muito. Para com essa palhaçada, porque ou você arruma essa roupa
e já usa o agora, não fica guardando para oportunidades, né? A não ser assim, é claro, né? Tem roupas que a gente não vai usar no nosso dia a dia, mas que a gente sabe que, consequentemente, em oportunidades você vai usar. Mas não, mas gente, ficou parado mais de um ano, coloca essa roupa para vazar. Ah, faz desapego, doa, vende, faz o que você quiser, mas desfaz disso. Não são só roupas, né? Tudo aquilo que tá parado mais de um ano, você pode ter certeza que você não vai usar mais. E outra, se você tem essa consciência de ficar guardando coisas, você tem uma consciência de escassez e isso não é bacana para sua casa, porque você vai gerar ali uma energia de escassez, tipo, um dia eu vou usar, um dia pode ser que eu precise, né? A gente ouve muito isso. Eu vou guardar porque isso aqui pode ser útil, um dia eu posso precisar. Tudo bem, guarda ali um tempo, mas se você viu que nesse período aí de um ano você não utilizou, bota para correr, renova as energias da sua casa, porque não é somente limpeza, né? A limpeza mesmo ali de lavar roupa, limpar a casa, lavar banheiro, lavar a cozinha, lavar a louça que você vai deixar as energias boas. Não é somente mudando os seus pensamentos, seus sentimentos, suas energias que você vai deixar a sua casa boa. Você também vai deixar ela aconchegante, parecer. Vocês sabiam que nossa casa, ela é um templo? É algo muito sagrado, né? Tem cômodos da nossa casa, eu não vou falar hoje nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, mas eu prometo que eu vou gravar vídeos falando sobre a metafísica de cada cômodo da nossa casa, o que ele tem relação na nossa vida pessoal, o que ele tem, o que cada cômodo ele transmite. E tem cômodos que eles deveriam ser frequentados somente por nós, né? Só que muitas pessoas levam pessoas estranhas para esses cômodos. E às vezes as pessoas não têm má intenção, mas automaticamente acumula a energia dessa pessoa lá. Então lembre-se que tudo na sua casa é energia, objeto é energia. Às vezes você vivenciou algo, tem muitas pessoas que falam: não, eu quero guardar isso daqui porque foi da minha tataravó. Né? É bacana, né, a gente ter ali objetos que são diferentes, que são retrô, né? É diferente. Agora, se você está guardando pelo apego daquilo que algo um dia foi de uma pessoa que você gostou muito, gente, desculpa, também não é bacana. Eu sei que é difícil, mas além de tudo, né, faz parte a gente querer ali uma casa nutrida de energia boa, nutrida de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas energias. A gente tem que fazer corte kármicos, cortes energéticos, né? E cortes com o passado. Então, nós temos diariamente que fazer esses cortes. Não tem mais sentido você manter aquilo que um dia foi de tal pessoa e que está ali só por questão de um apego emocional. Então, não é bacana. Então, vamos lá para o que interessa? Vamos para a limpeza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí eu já peço a gentileza, se isso faz sentido para você, eu conto com a colaboração que vocês me ajudam demais a fazer crescer esse canal, a levar mais informações desse tipo para muitas outras pessoas, pessoas essas que às vezes buscam essa informação, mas não sabem nem onde encontrar. Então, cada mais curtida, quanto mais vocês entrarem, né, me acompanharem, eu ganho aí, o algoritmo ele entende que está sendo bacana o que eu estou entregando e ele vai entregar para mais pessoas e assim eu vou ajudando muito mais pessoas com todos os conhecimentos que eu coloco em prática na minha vida e que dá certo. Então, o que vocês vão fazer? Então, todas as vezes que você pretende fazer uma limpeza energética, além de tudo isso que eu falei, que você tem que fazer uma limpeza interna, você vai sempre naquele dia que a sua casa tá bacana, sabe? Aquele dia que você fez aquela limpeza que eu falei que deixou com aquele cheirinho gostoso que você tem vontade de abraçar a sua casa. Às vezes você não tem vontade nem de sair dela, de tão gostosa que tá. Então, nesse dia, você vai fazer a limpeza energética, porque não faz sentido você fazer uma limpeza energética numa casa suja, numa casa bagunçada.
Então, é tudo, sabe, são vários fatores que um liga ao outro. Então, você vai é, reservar aí, se você puder, né? Você compra alguns panos de chão específicos somente para isso, panos brancos, panos claros. O balde você pode usar o de sempre, mas os panos é bacana que seja somente para isso. Ah, mas eu não posso, Fernanda. Tá bom, então faz com o que você tem, mas o dia que você puder, compra panos específicos para isso. Então a casa já tá limpa, né? Digamos que tudo está organizado. E agora eu vou fazer a limpeza energética. Então você vai comprar óleo essencial de lavanda ou alfazema, que é a mesma coisa. Por quê? Pode ser qualquer outro, porém esse ele tem uma função específica de limpeza, de purificação, de harmonização, de trazer harmonia para o seu lar. E, gente, não adianta ser perfume, tá? Porque já me perguntaram se podem usar aqueles perfumes que vendem até em casas religiosas, que é aquele perfuminho verde de alfazema. Não adianta. Porque aquele perfume ele já perdeu toda a realmente a propriedade da planta. E o que eu quero, né, o que é necessário para mudar a energia da sua casa é a propriedade da planta. E o óleo essencial ele possui essa propriedade. Então você vai ali colocar água, a quantidade que você quiser dentro do balde, coloca um pouco de álcool. O álcool não serve para limpar energeticamente, mas ele vai ajudar a diluir esse óleo. Coloca ali algumas gotinhas do óleo de lavanda e você passa pela sua casa em todos os cômodos. Ah, Fernanda, adianta colocar no borrifador e jogar, né, como se fosse um aromatizante, mas como um perfume mesmo? Não adianta. Essa prática, ela não é suficiente para atingir camadas para tirar esses miasmas e essas larvas astrais. Não dá, gente. Infelizmente, seria muito mais fácil, né? A gente busca praticidade, mas você jogar um cheirinho ali de algum óleo essencial ou colocar naquelas velinhas, né? Eu sei que tem vários tipos de aromatizadores, aqueles de vapor, é muito gostoso, mas isso é mais de efeito psicológico, que é aquilo que eu falei, que quando a gente sente o cheirinho de limpeza na nossa casa, a gente já sente aquele aconchego, já tem uma vontade de abraçar essa casa e já não sair de lá. Então é mais uma questão psicológica, mas energética, infelizmente, não vai ajudar. Então você vai limpar a sua casa ali com essa mistura, né? Usando o seu paninho, principalmente se for um paninho específico para isso. Ah, Fernanda, eu posso jogar água onde? Joga a água fora, gente, tranquilamente. Você fez ali a limpeza, joga no seu tanque. E depois disso, você também pode fazer uma emantação com a transmutação do raio violeta, que isso vocês podem achar uma besteira, mas é algo muito forte e que quebra até qualquer trabalho macumba. Se você é daqueles que fica cismando que alguém fez alguma coisa para você, vai aí uma dica, usa a transmutação. E como que eu faço? Ah, coloca uma música, né, gostosa, aquelas pessoas que se conectam facilmente com guias espirituais, né, com os caboclos, com os pretos velhos, com os Xangô. Ou não, Fernanda, eu não quero me conectar, né, com essa energia. Então você coloca uma música ali tranquila, uma música relaxante. Ali você fecha os olhos por alguns instantes, pede muito amparo, chama pelo amparo espiritual, chama pelos guias espirituais, chama pelos anjos, pelos arcanjos. Coloque ali a sua fé e a sua confiança em tudo que você acredita e vai pedindo para que eles estejam ali para abençoar a sua casa, para trazer harmonia. Você não precisa ficar pedindo, falando, porque eles sabem mais do que você do que sua casa precisa. Então, o importante é você conseguir entrar em rapport, né? E a música justamente é para isso, para que você entre em rapport com essa energia dos guias espirituais e chamem eles ali mesmo. E tenha certeza que eles estão ali, né? E aí você fecha os seus olhos, chama os guias espirituais,
Nesse momento, você já vai imaginar uma chama violeta. É como se fosse um fogo comum, né, que a gente tem costume de ver, uma fogueira, mas essa fogueira ela é de cor violeta. Ela não é laranja, ela não é vermelha e ela não é amarela, ela é violeta. Ah, Fernanda, eu tenho dificuldade de imaginar isso. No começo é assim mesmo, mas depois você vai se acostumando com essa imagem criativa dentro do seu mental. Gente, eu sempre falo, energia não tem distância. A gente pode se conectar com qualquer energia, assim como eu passei todas as coisas negativas, né, ou quase todas, daquilo que a gente se conecta facilmente com a negatividade, a gente também consegue se conectar facilmente com a positividade, com o amparo espiritual, com lugares muito evoluídos, desde que você sintonize a esses lugares. Então, a energia não tem distância. Você pode curar a sua casa, você pode receber cura, você pode tirar obsessor sem medo, sabe? Mas com fé e com confiança que os guias espirituais estão ali. E aí você fecha os seus olhos, imagina essa chama violeta, só que você não vai imaginar ela paradinha ali como uma fogueira só. Você vai imaginar esse fogo tomando a sua casa. Fica a coisa mais linda, tá, gente? Você imagina esse fogo violeta em toda a sua casa, nas suas janelas, nas suas portas, no seu, nos seus móveis, no seu chão, por todos os lados. Por quê? Que isso é fortíssimo, gente. É de Saint-Germain. A chama violeta é uma energia que a gente carrega como vibração, como humano. Nós todos possuímos 7 chamas sagradas que são responsáveis também pela nossa vida. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, se vocês tiverem mais curiosidade. Então, podem maratonar os meus vídeos que eu explico tudo isso que eu estou falando aqui. Então, você vai fechar os seus olhos, imaginar essa chama violeta, né, limpando, tirando todos esses miasmas, tirando todas essas larvas, tirando toda essa obsessão, tirando toda a energia negativa de você também. Eu garanto para vocês, gente, depois eu quero no comentário, tá? O que vocês sentiram na casa de vocês? Porque, olha, arranca-toco isso daí que eu tô ensinando para vocês. É uma baita aula que eu tô dando aqui sem cobrar nada. E o mínimo que eu espero de vocês é uma curtida, o que vocês passam a me seguir, se isso faz sentido para vocês. Porque isso a gente não aprende a qualquer dia e são coisas fáceis, que não vai exigir de vocês dinheiro. Claro que precisa de tempo, mas para tudo a gente tem que se dedicar ali um tempinho para a gente ter uma saúde mental, uma saúde psicológica, uma saúde energética, isso faz sentido da vida. Então, façam e depois eu quero os comentários do que mudou. Eu garanto para vocês que vocês vão dormir como anjo. Eu garanto para vocês que automaticamente vocês, quando terminarem, vão sentir que vocês estão flutuando. Mas assim, detalhe, gente, imagine essa chama violeta em você também. Porque quando a gente faz limpeza energética na casa, a gente tem que estar bem protegido ali, né? Chamando sempre amparo espiritual para a gente também tirar da gente energias negativas. Porque faz sentido você estar com o ambiente limpo e você chegar sujo nesse lugar? É como se você estivesse sujo. Então, às vezes, tem pessoas que preferem, às vezes, antes de começar a limpeza, eu já faço esse exercício para mim. Eu já imagino a chama violeta limpando o meu corpo, limpando os meus 4 corpos, limpando ali todas as minhas energias, fazendo cortes kármicos. Esse exercício corta o passado. Então, se você quer aí cortar alguma situação que vem ali tomando a sua energia, né? Que você vem se conectando às vezes com o seu passado, com o relacionamento, com pessoas que não faz mais sentido, com pessoas que fizeram mal para você, não deseje nada de mal para ele, gente, porque assim, a única pessoa que tá perdendo algo aí é você. Então nunca deseje nada de mal para ninguém. Cada um tem a sua evolução, sabe? Só se distancia, faz o seu corte energético com essa pessoa. Ai, foi um relacionamento que eu vivi, isso aí fica voltando na minha cabeça e pode ter certeza que isso aí influencia na sua casa também, na sua vida, influencia em tudo.
Então faça a chama violeta para você, para sua casa. Não é bacana você ficar fazendo para os outros, tá? Porque você acaba puxando para você a energia do outro e é desnecessário. Se a pessoa é adulta, vai lá e ensina. Ou então você fala, assiste lá um vídeo da Fernanda, eu aprendi lá. Então, não é bacana, é legal você fazer para os seus filhos pequenos, para os seus animais. Os animais precisam ser limpos energeticamente também, para que eles tenham saúde. Então, isso é legal, mas você ficar fazendo para gente adulta, além de você, não é legal, porque cada um tem que ter a sua autorresponsabilidade, o seu autocuidado. Então, vale a pena você ensinar para a pessoa, mas não fazer por ela, a não ser que aquela pessoa seja acamada, né? Já não esteja em condições ali de fazer esse tipo de exercício até mentalmente, seja alguém que não tem ali uma coerência, então você pode fazer, mas fora isso não. Então você faz ali a limpeza, você limpa, já imagina toda a sua casa em chama violeta e aí no final vocês vão imaginar um campo de luz de proteção, como se estivesse descendo dos céus. É como se fosse uma aura. Essa aura, ela vai formar um campo oval nos seus corpos e também nos corpos da sua casa. Gente, vocês podem fazer isso no seu carro também, tá? Eu faço, ele, sabe, te protege de muita coisa. Eu tenho aqui um relato que eu sempre estou falando nos meus vídeos, que foi algo que aconteceu recentemente, que meu marido, vou falar rapidinho, né, porque tá muito longo já o vídeo. O meu marido, ele deixou o carro na rua e em certo momento, depois de quase 1h30, ele percebeu que ele não estava com a chave. Ele voltou até o carro, imaginando que havia esquecido essa chave no contato, e para surpresa dele foi pior ainda. Essa chave estava fora, na porta. Ou seja, gente, eu falo, quando a gente cuida das coisas e quando a gente se conecta com o amparo e quando a gente se cuida energeticamente, as coisas ruins não acontecem com a gente. Porque era uma rua que tem muito índice de roubo, não só de carro como de celular, e o nosso carro estava intacto, a 1h30, numa claridade que era impossível as pessoas não enxergarem essa chave na porta. Então eu falo, se cuidem, vale muito a pena. Foi um relato rápido. Eu tenho 500 mil relatos da minha vida sobre os meus cuidados energéticos e a minha vida que eu cuido espiritualmente e qual a diferença que a gente sente diariamente quando a gente se cuida, como a gente é blindado, nós somos blindados para que não aconteça o mal, e isso é verdadeiro, tá? E então façam, depois colocam aqui nos comentários. Então feche o corpo de vocês com a chama azul. Imagina um campo azul lindo, maravilhoso, fechando o seu corpo. Sempre a gente tem que fechar o nosso corpo diariamente antes de sair de casa. Né? Isso é essencial, faça nos seus filhos também, feche o corpo deles, mas antes é sempre bom limpar com a chama violeta, porque não adianta a gente fechar com energia negativa. Já pensou você falar, eu vou me proteger, vou fazer o campo azul e tá tudo certo, mas você tá com um obsessor nas suas costas, ou seja, você tá ainda protegendo o bichinho que tá grudado em você. Então, primeiro você elimina ele com a chama violeta, depois você utiliza da chama azul. Gente, eu espero que eu tenho ajudado vocês, eu tenho muitas outras dicas de limpeza de casa energética, mas não dá para fazer tudo num vídeo só. Eu vou trazendo aí, maratonem os meus vídeos, tem muitas informações bacanas, tem muitos ensinamentos que vão mudar o seu dia se você realizar. E deixa no comentário depois que vocês fizerem essa limpeza, o que vocês sentiram, como vocês dormiram, o que você sentiu de diferença. Até a sua vida vai começar a andar. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo.